E agora vamos ter a palestra do professor Marcelo Vargas dos Santos, né, aqui um pouco sobre a carreira dele. Ele é bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2009. Obteve mestrado em Física e doutorado também em Física pela mesma universidade, em 2012 e 2016, tendo feito um período sanduíche de 9 meses na Universidade de Oslo. Aí depois foi pós-doutor no Observatório Nacional, fez um pós-doutorado no Observatório Nacional em 2017 e na FRJ em 2019, novamente. E atualmente é professor visitante na UFCG, a Federal de Campina Grande, no campus de Campina Grande. Trabalha com métodos de aprendizado de máquina, inteligência artificial, para análise de dados astrofísicos, e tem experiência em detecção e caracterização de fenômenos transientes, sendo membro do telescópio Bingo. Então, Marcelo, agora é com você. Fica à vontade aí para compartilhar a tela e apresentar. Você está mutado. Não está mais. Tá, obrigado. Muito obrigado, Carlos. Gostaria de agradecer o convite, tanto a você quanto a Aldinese, agradecer a presença de todos aqui. E deixa eu só... Deixa eu começar aqui. Tá. Então, agradecer a presença de todos aqui. Vou pedir para vocês, se puderem, sempre que for possível, dar um feedback, quiserem me interromper para fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, porque eu fico, às vezes eu ainda me perco um bocado em apresentações remotas, eu não sei como é que as coisas estão acontecendo. Quem não se perde, então... Marcelo? Não tem como. Não, pode até acontecer, que nem aconteceu com a Gabriela, acho que aconteceu comigo, tipo, da gente cair e ficar falando um tempão e falando pro vento. Ou tá mutado então, enquanto tá falando, normal. Qualquer emergência, me ligue se eu cair. Então, essa agora é a palestra de encerramento, eu quero falar, vou falar para vocês do Bingo, né? Para ser mais específico, eu não vou mais falar em radiotelescópio Bingo, eu vou falar do sistema de interferometria Bingo, que é uma coisa mais ampla do que o radiotelescópio. A Camila mostrou bastante para vocês figuras do Bingo, como aquele radiotelescópio com 28 cornetas e 2 espelhos, que vai estar localizado lá em Aguiar, no sertão da Paraíba, aqui na Paraíba, e que ele vai medir oscilações acústicas de bários. Então, eu quero falar além disso, eu vou falar de outro tipo de ciência que vai ser feito com o Bingo, não das oscilações acústicas de bários, e eu vou falar da expansão do Bingo no sistema de interferometria, não só apenas um radiotelescópio lá em Aguiar. Tá? Então, só para dar aqui o escopo do que eu vou abordar aqui, eu vou começar falando sobre os fenômenos radiotransientes, tá? Que vai ser o principal foco aqui do porquê que a gente vai fazer interferometria com o Bingo. Tá? Vou falar dos FRBs, que são as rajadas rápidas de rádio, que é um fenômeno interessantíssimo para ser observado e que tudo indica, todas as nossas estimativas indicam que o Bingo vai ser um excelente detector para esse tipo de objeto. Vou falar de simulações de FRB, usando o meu código FRBlip, né? Mostrar para vocês um pouco de como ele funciona e o que a gente está usando ele, para que resultados a gente está usando ele para obter. Vou falar da interferometria, propriamente dito, e vou finalizar falando um pouco mais do Bingo, dando algumas atualizações de como está o projeto. Tá? Bom, então, começar perguntando o que são os rádios transientes. Então, a ideia aqui é o seguinte: imagine, né, o nosso radiotelescópio funcionando, você pega ele, aponta para o céu e você vai medir um sinal. O que você vai medir? Você espera medir do céu. Você vai ver uma coisa que está aí, ó. Em função do tempo,
em termos do canal de frequência, você tem a intensidade do sinal. Aí, a intensidade do sinal não importa em que unidade, como esteja calibrado, etc., mas como vocês já viram no curso da Camila, é muito comum em radioastronomia a gente ter a intensidade do sinal medida em densidade de fluxo, que é o Jansky, né? É a unidade de Jansky. Tá? Mas, então, a ideia que você tem é isso aí. Você tem um sinal que você vai ver, o que você quer para medir BAL é um sinal que tem essa cara. Ele parece um ruído branco. Só que ele não é exatamente um ruído branco. Ele vai ser um ruído branco que vai vir da instrumentação, e tem um sinal aí que ele está muito tênue, mas ele está muito tênue mesmo. E você só vai conseguir extrair alguma informação dele depois de um longo tempo de integração para eliminar esse ruído. Tá? E, após esse tempo de integração, você espera ter isso aqui. Você espera obter aquele mapa lá que a Camila mostrou, que onde tem vários componentes misturados, H1, CMB, emissão galáctica, e etc. E onde você vai separar cada um dos seus componentes, você vai pegar o H1 e obter o BAL. E aí, com todo aquele processo lá que a Camila mostrou já na aula de hoje. Tá? Mas, na verdade, a realidade é outra. Né? A realidade é outra. O que você tem não é aquele sinal que parece ruído branco. O que você tem é isso aí. Quer dizer, na verdade, você tem alguma coisa até mais feia do que isso aí. Eu botei um exemplo bem bonitinho. Um exemplo que só tem em FRB. Você vai ter outras coisas. Você tem aquele sinal que parece um ruído branco e ele tem uns traços aí que você vê aí que são contaminantes, que são esses os radiotransientes. Esses caras aí. E para a física de BAL, da qual a Camila falou, tal, eles são um problema, eles são um grande problema. Eu não posso sair integrando o sinal sem conhecer quem são esses transientes, que aí no final você vai ter um mapa todo contaminado. Então a gente tem que saber limpar bem isso aí. Então, então você tem o nosso objetivo é separar esses dois caras. O primeiro, né, ou segundo, à direita, né, é o sinal lá que a gente vai dar para Camila, para ela fazer BAL e essas outras coisas que são menos interessantes que FRB, brincadeira. E esse primeiro aí à esquerda são os transientes separados. Tá? Claro, o que eu estou mostrando aqui é um gráfico que eu fiz à mão, que eu fiz usando meu código. Na verdade, a coisa tudo é muito mais contaminado, é muito mais esquisito. Tá? Eu estou interessado nesses caras aí do meio, os radiotransientes. Tá? Então, resumindo a ideia, como a Camila falou lá que um pipeline, então a ideia é que a gente vai ter um pipeline exclusivo para transientes. Então, lá, se você tem os dados crus, vem lá do seu radiotelescópio, dado bruto mesmo, a primeira parte do pipeline, né, vai ter que ser a separação dos transientes. Vou ter que pegar o transiente, jogar eles para um espaço onde você vai salvar ele, no disco rígido, e o sinal de fundo em outro espaço, onde o sinal de fundo vai fazer a integração para obter os mapas de intensidade e tudo aquilo que vocês já viram na aula da Camila. E os transientes vai continuar passando por outro pipeline exclusivo dos transientes, que é onde vai ver todo o processo de classificação, caracterização dele, até formar, no final, um catálogo de transientes. Tá? E o que pode ser esses... quais podem ser esses fenômenos radiotransientes? Bom, aí eu fiz uma lista aqui. Bom, primeiro, interferência de radiofrequência, né? Que é tudo aquilo que, de fato, aí é o que a gente não quer de jeito nenhum, que é
todo sinal que é humano aqui da Terra, gerado por nós. A grande maioria, por sinal, é sinal de telecomunicações. Tá? E aí a Camila já mostrou que o bingo ele foi escolhido para ficar num lugar onde ele é quase, né, quase completamente silencioso em termos de RFI, mas é dos RFIs de fundo, que são os RFIs de fundo, são aqueles que são faixas de frequência dedicada para telecomunicação, para faixa de rádio, faixa de celular, faixa de torre de comunicação, de aeronáutica. Isso não tem lá em Aguiar, mas pode ter alguma coisa de telecomunicação transiente. Por exemplo, passou um helicóptero lá na hora, por perto, e ele se comunicou com a central, alguma coisa. A gente vai ter que saber quando esse cara passou para saber extrair o sinal desse cara. Objetos em trânsito. Né? Objetos em trânsito são aqueles objetos que aparecem no céu rapidamente. Né? Por exemplo, o Sol, que é uma grande fonte de rádio, Júpiter, que é outra grande fonte de rádio, e o centro da galáxia. Esses caras aí eles são grandes contaminantes, por exemplo. Tá? Felizmente, como eu falei, eles são em trânsito, então a gente sabe caracterizar o sinal deles para ser removido. As fontes galácticas, que é qualquer, geralmente, fenômenos de estrelas variáveis e etc. Eu listei pulsares e magnetares, apesar de que pulsares a gente já conhece já conhece muito bem, então eles praticamente vão funcionar como objeto em trânsito, a gente sabe onde eles estão e tal, mas coisas como as magnetares, coisas assim, totalmente podem ser completamente surpresa, né? E fontes extragalácticas, que aí, no caso, entram os maiores interesses, que são os Fast Radio Bursts, né? Que é o que eu vou falar agora para vocês. Até agora tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tá bom. Então, eu vou... Oi. Não, ia dizer que não, Marcelo. Desculpa que eu estou olhando no YouTube. Tá bom. Então, eu vou prosseguir, eu vou falar desse fenômeno, as rajadas rápidas do rádio, né, os Fast Radio Bursts, falando primeiro um histórico, né, dizendo que o primeiro deles foi descoberto em 2007, né, nesse paper do Lorimer, né, onde eles fizeram um data mine, eles pegaram e vasculharam os dados que eles já tinham, né, do Parkes. No caso, inclusive, eles encontraram em dados de 2001, né, do Parkes, então só 6 anos depois eles descobriram. Inclusive, desses radiotelescópios antigos, é muito comum a gente ver paper, ainda hoje, de pessoal pegando dados antigos para tentar ver se acha FRB. Então, nesse datamine, eles descobriram um sinal que ele era na direção aí da Pequena Nuvem de Magalhães, né, nessa região do céu que está aí, ele próximo ali, né, para a posição angular, tá? Não era dentro da Pequena Nuvem de Magalhães. E ele é muito rápido. Ele dura aí, ó, como vocês podem ver, 300 milissegundos, tá? Então, esse gráfico aí é semelhante àquele que eu mostrei para vocês, mas ele é numa escala de tempo bem menor. Então, você vê que o FRB, esse sinal preto aí, ele é um sinal que tem essa característica. Ele é muito rápido e o que mais? Ele tem uma largura, ele é um sinal... tem uma duração e ele tem uma dispersão muito grande. O que é essa medida de dispersão? A medida de dispersão, essa dispersão,
é o atraso do sinal em diferentes frequências. Se você ver, olha só, lá para a frequência de cerca de 1,5 GHz, de 1,5 GHz aqui, você vê que esse sinal chega em 100 milissegundos. Que enquanto para 1,3 GHz, ele chega em 300 milissegundos. Tá? Então, tem esse delay, né, de 200 milissegundos entre uma frequência e outra. Então, ele tem essa dispersão. Para fazer uma comparação, a gente vê aqui um pulsar, que foi observado pelo Parkes. Então, a grande questão aqui a destacar para vocês é o sinal ruído máximo dele, que é 7,2, e a medida de dispersão dele, que é em torno de 100 parsec por centímetro cúbico, que é a unidade de dispersão. Daqui a pouco eu vou mostrar melhor que a definição de dispersão, mas vai ficar mais claro. E o FRB, eles observaram essa característica. Ele tem uma dispersão bem maior, cerca de 360, e ele é um sinal bem mais intenso. Ele tem uma razão ruído de 23, 3 vezes maior do que aqui. Dispersão mais de 3 vezes maior e o sinal ruído cerca de 3 vezes maior do que do pulsar. Tá? Então, e aí, por que a medida de dispersão é importante? A medida de dispersão, desse atraso, depende da frequência, está aqui, né? A definição, como você mede, tá? Aqui, as diferenças. Então, como eu falei, né? A expressão, o time delay entre as frequências, né? A diferença de tempo, né? O atraso, é proporcional à diferença do quadrado das frequências. Por isso ela tem essa cara aqui que cai com a frequência ao quadrado, né? Tá. E aí, quais são as características dos FRBs? Eles são sinais muito rápidos, né? Então, eu estou falando aqui, eles duram entre dezenas de microsegundos até pouquíssimos segundos. Tá? Então, por exemplo, vocês viram lá a Camila falando de BAL. Né? O BAL, eles estão olhando para a estrutura em larga escala do universo. Então, é quase uma coisa perene, né, dentro da história da humanidade. Né? A humanidade toda vai se passar em milênios, centenas de milênios, a gente vai estudar e o BAL que a gente vai ver é o mesmo. Porque na nossa escala de tempo, a gente não vai ver a evolução desse fenômeno. Tá? Agora, os FRBs, os fenômenos transientes, são as coisas que ocorrem o tempo todo, em escala de tempo assim, baixíssimo. Né? Então, é isso aí. Eles têm uma densidade de fluxo absurda, né? Em termos de Jansky, eles podem chegar a centenas de Jansky, e as observações típicas em radioastronomia, a gente vê fontes galácticas, etc., elas são da ordem de unidades de Jansky, né? E menos. Unidade de Jansky e menos. Tá? As unidades de Jansky para o disco da galáxia, bem ok. E coisas como pulsares são da ordem de milijansky. Os FRBs eles podem chegar até centenas de Jansky. E eles têm uma medida de dispersão altíssima, que é maior do que 100 parsec por centímetro cúbico. Isso é interessante porque isso já, como a gente vai ver, isso já caracteriza uma fonte extragaláctica. Então, a gente já sabe que tratam-se de fontes extragalácticas. Então, daqui mostrando. Se a gente fizer uma comparação, né, da medida de dispersão de diferentes objetos, basicamente de estrelas de nêutrons, que aí tem 3 tipos ali, pulsares, R-HATS e os pulsares das nuvens de Magalhães, e comparando ele com os FRBs,
você vai ver que os FRBs eles têm uma medida de dispersão que está acima daquela linha preta ali. E aquela linha preta ela diz justamente a dispersão máxima da galáxia. Tá? Então, qualquer fonte que esteja acima, né, dessa linha é uma fonte extragaláctica. Tá? Então, de lá para cá, né, eles observaram um FRB, e de lá para cá, o que a gente tem? A gente tem esse dashboard aí, que é a palavra que está na moda, né, do Herta, né, que faz um compilado de FRBs observados. E a gente vê que hoje, de 2007 para cá, a gente hoje já tem quase 800 FRBs observados. E a tendência é crescer muito e rápido. No ano passado, eu dei um seminário, algumas vezes, dei seminário para o pessoal do Observatório Nacional, dei esse mesmo seminário no Instituto Internacional de Física, na UFN, e naquela época, Oi? Alguma questão? Não, nada não, Marcelo, eu que liguei sem querer aqui. Tá bom. E naquela época, eu estava noticiando que a gente tinha cerca de 112 FRBs observados. E em um ano, a gente tem 794. E isso foi depois que o radiotelescópio CHIME entrou na parada. Então, a gente tem aí um link para o catálogo do CHIME, aí vocês podem ver nesse site também o artigo original, etc., em que eles observaram, né, o CHIME é um radiotelescópio canadense, eles observaram 536 FRBs. Bom, agora mostrar por que a medida de dispersão ela é tão importante para caracterizar os FRBs e por que a gente sabe que é ela que define que eles são fontes extragalácticas. Basicamente, por causa da definição. A medida de dispersão ela é uma integral da densidade de elétrons livres ao longo da linha divisada, desde do evento de emissão, né, até a observação. Então, essa integração ela ocorre durante todo o trajeto. Então, o FRB se originou lá na galáxia hospedeira dele. Enquanto ele está atravessando o meio interestelar daquela galáxia, o sinal vai ser dispersado pelos elétrons livres que tem lá. Depois, no meio intergaláctico, ele vai ser mais dispersado por aquele meio. Quando ele chegar na nossa galáxia, ele vai ser dispersado pelos sinais, pelos elétrons livres, no halo e no disco da nossa galáxia também. Tá? Então, basicamente é o seguinte: se for quanto mais alto, quanto maior for a distância, a medida de dispersão, mais longe o FRB está. É como se fosse uma medida de distância, mas é uma medida de distância muito, muito diferente do que, por exemplo, vocês viram lá no curso do Rodrigo, né? Em que, basicamente, você tinha um sinal, um sinal que ele percorria um sinal luminoso que percorre uma geodésica do tipo nulo, sem atraso nenhum. Né? Na velocidade da luz, pronto, aqui funciona como um meio com um índice de refração, né? Diferente de 1. Bom, então, como é que a gente sabe que eles são fontes extragalácticas? Basicamente porque a gente tem um modelo já muito bem estudado, na verdade, alguns, né,
tem o modelo ENEA 2001, que é o mais usado, tem o modelo YW 2016, tem um modelo agora de 2020, eu esqueci. Todas essas letras são nome dos autores dos papers, né? Me desculpa que eu não botei aqui de todos, só coloquei de um. Né? Aliás, coloquei de um que é a atualização do ENEA 2000. Então, o que eles fazem? Eles usam fontes galácticas, né, que a gente conhece bem, predominantemente estrelas de nêutrons, pulsares, errates, que para a gente caracterizar bem essa distribuição eletrônica na nossa galáxia. Então, a gente, como mostrei naquele gráfico anteriormente, tudo que está acima a gente sabe que é extragaláctico. A componente extragaláctica, basicamente, ela depende da cosmologia. Então, ela é por exemplo, você vê a expressão ali da média da dispersão do meio intergaláctico, ela depende do redshift, né? O desvio para o vermelho, e ela é um integral de 1 sobre EdZ, e tem aquele Ki ali. Integral de 1 sobre EdZ é H de Z, né? 1 sobre H de Z, vocês viram que é distância, né? Essencialmente, as distâncias se escrevem em termos dessa integral. Então, aquela distância geométrica que vocês já estudaram. Mas ali entra um cara, um Ki de Z, que ele muda toda a jogada, e o que torna a coisa bem interessante, que é o fato dele é o histórico de reionização, né, de ionização dos elementos, né, abundantes no universo. Essencialmente, hidrogênio e hélio. Então, se você está olhando para uma época do universo que está muito, o hidrogênio e o hélio estão muito ionizados, por exemplo, para Z abaixo de 3, né, como está ali, os dois estão ionizados. Hélio e hidrogênio estão ionizados. Ou seja, tem muito elétron livre disponível para gerar dispersão. E agora, quando você olha para Z, por exemplo, maior do que 6, aí tem pouquíssimos, né? Lá para 6 não tem, basicamente não tem hidrogênio e hélio ionizado. Então aí você vai ver, você não vai ter uma contaminação desse tipo de galáctica, né? Da dispersão galáctica. Bom, a componente da galáxia hospedeira, né, a dispersão proveniente da galáxia hospedeira, que vai depender basicamente do tipo de galáxia que você tem. Então, se você tem uma galáxia espiral, se você tem uma galáxia elíptica, se você tem uma irregular, tipo uma fusão entre galáxias, tudo isso vai afetar a medida de dispersão da galáxia hospedeira. E, além disso, esse é um ponto até muito rico a ser estudado, é que você depende até de onde o FRB surgiu dentro da galáxia. Então, se ele surgiu mais próximo do centro da galáxia, hospedeira, ele vai ter uma dispersão maior. Se ele apareceu mais na borda, ele vai ter uma dispersão menor. Se ele apareceu atrás do núcleo dessa galáxia, vai ser maior ainda. E assim vai. E do evento progenitor, você também vai ter uma dispersão, justamente porque eles podem se originar de fenômenos que tem uma quantidade muito grande de matéria ao redor. Por quê? Porque eles tratam de fenômenos extremamente energéticos. E fenômenos extremamente energéticos, hoje em dia, na astrofísica, a gente atribui ele, geralmente, a duas causas. A primeira é uma galáxia de núcleo ativo, tem um núcleo, fenômenos físicos lá ocorrendo muito intensamente, e o segundo é de algum objeto compacto. Um buraco negro, colisões de estrelas de nêutrons e
coisas até mais exóticas, e aí da qual a gente ainda desconhece. Então, por exemplo, como eu falei, imagine ali você tem uma galáxia nucleativa, ela tem um jato bipolar. Então, se o FRB origina daquele núcleo ali e ele sai na direção do jato, então aquele jato ali tem uma quantidade imensa de elétrons livres que podem dispersar o sinal. Pelo mesmo motivo, em pares de buracos negros também, porque buracos negros astrofísicos, que têm, portanto, eles têm rotação, eles também têm jatos bipolares. Pulsares, estrelas de nêutrons geralmente também têm jatos bipolares, mas também, por exemplo, buraco negro tem disco de acreção. Então, se você tem um sinal que sai na direção do disco de acreção, ele vai se dispersar naquela direção. Então, aí a gente tem inúmeras, diversas fontes de dispersão que a gente tem que aprender a caracterizar muito bem elas, né? E aí existe um esforço, né, da comunidade em geral de criar modelos, etc. e tal, que dê conta de cada um desses fenômenos, né? Então, você vê aí, nesse site aí tem o FRB Theory Cat, né, que é o catálogo teórico de FRBs. Vocês vão ver lá a mais vasta lista de modelos que tem características desses caras. No ano passado, quando eu dei aquela palestra que eu falei, tinha mais modelo do que FRB. Hoje, felizmente, a gente tem mais FRB do que modelo. Tá? E aí, o que ele pode ser interessante para a cosmologia? Eu vou mostrar aqui alguns detalhes. Ele pode ser usado, né, como um teste cosmológico, né, que vocês viram aí diversos, né, tanto o Rodrigo quanto a Camila quanto a Gabriela mostraram testes cosmológicos, essas figuras de regiões de credibilidade que restringem parâmetros, etc. e tal. Então, a gente pode ver que, como o FRB, aquela medida de dispersão intergaláctica, ele depende da cosmologia, então a gente pode usar ele como teste cosmológico. Então, em um exemplo de um forecast, de uma previsão, para um mock, os autores geraram um mock de FRB, se eu não me engano, 500 aí, e eles mostraram que o teste FRB, que é aquele vermelhinho ali, ele é muito bem complementar com o teste de CMB, tá? Que é o cinza, e a combinação deles você vê que restringe muito mais os parâmetros, tá? Então, por esse motivo também, ele pode ser usado em cosmografia, para, por exemplo, se você quiser caracterizar o H de Z dos FRBs, aí, hoje em dia a gente já tem medida com aqueles tantos FRBs, já tem medidas de H0 associadas a FRB. Vocês viram lá, foi mencionado lá na palestra inicial do Rodrigo sobre a tensão em H0. Hoje em dia a gente tem uma medida de H0 em FRBs, mas ela é cerca de 75, mais ou menos 10. Então, ela não tem nada a acrescentar ainda sobre essa medida de H0. Mas espera-se que já com centenas de objetos a gente já tenha, a gente já possa ter uma medida melhor. Tá? Você pode combinar dois observáveis, por exemplo, como FRBs podem se originar em objetos compactos, então esse fenômeno de objeto compacto também pode emitir onda gravitacional. E ondas gravitacionais a gente já observa, e esses autores aí mostraram, por exemplo, que se você tem um evento que esse mesmo evento tenha gerado onda gravitacional e FRB, você tem um FRB associado a uma onda gravitacional, você pode construir um observável que é o DL. DL, vocês viram no curso do Rodrigo, é distância de luminosidade. E essa distância de luminosidade você obtém através da onda gravitacional, e a medida de dispersão você tira do FRB. E quando você faz essa multiplicação, o DM ele é proporcional a 1 sobre H0. E o DL para a onda gravitacional ele é proporcional a H0. Então você elimina a dependência H0. Então esse quadrado, né? Esse aqui quadrado
que vai dar sua função likelihood, ele independe de H0. Então, você vai ter um teste independente de H0. Então, você vê, por exemplo, naqueles 3 painéis ali, você tem no primeiro o vínculo só de distância e luminosidade das ondas gravitacionais. No segundo, você tem da medida de dispersão dos FRB. E o terceiro, você tem a combinação dos dois. E você vê que ele é muito mais restritivo. E você vê nos 2 primeiros painéis também que tem uns vínculos que estão pontilhados, tracejados. Aquele ali são vínculos de distância, luminosidade e dispersão, você fixando o H0. Os outros, que são maiores, é você marginalizando sobre o H0. Então, você vê que para você obter um vínculo muito forte sobre W e ômega-M, só usando as medidas separadas, você tem que fazer uma hipótese sobre H0. Enquanto que, se você combinar os dois, você não precisa de hipótese nenhuma sobre H0. Você pode ter qualquer valor de H0. Pode ser o H0 da CMB, pode ser o H0 do Schultz, né? Então, olha, você tem aí você pode testar a cosmologia, ômega-M e W, testar matéria escura e energia escura, de forma independente, sem contornando a tensão no H0. Né? Bom, e como eu mostrei anteriormente, a expressão do DM intergaláctico, ele depende da cosmologia, mas tem um númerozinho lá, também é um número, deixa eu só voltar aqui para a gente rever isso aqui. Opa! Aqui um númerozinho mágico, que é o ômega baryons. Então, essa medida aqui também, ela depende desse cara. Então, você pode usar o FRB para também ter uma medida de ômega B. Então, esses caras aqui obtiveram uma medida, foi um paper da Nature, inclusive, onde eles pegaram 12 FRBs. Mais para frente eu vou mostrar por que eles só pegaram 12, tá? Não 12, acho que foram 9 FRBs. E caracterizaram cada uma das galáxias onde eles se encontravam e obtiveram uma medida para ômega B, que é uma medida, inclusive, que concorda muito bem com a CMB. Bom, então vamos falar das simulações dos FRBs, que aí eu quero já mostrar para vocês os resultados do bingo, o que a gente espera, etc. Então, primeiro eu vou começar fazendo uma propaganda minha aqui, que é mostrar para vocês o código que eu desenvolvi, o FRBlip, que ele gera catálogos mock de FRBs e gera também aqueles pulsos que eu mostrei para vocês lá na frente. Ele gera pulsos sintéticos também, tá? Ele está disponível ali naquele repositório do GitHub. No entanto, ele ainda está como repositório privado, a princípio disponível apenas para colaboração bingo, mas os alunos do minicurso que quiserem já explorar ele, aprender, podem me mandar um e-mail. Aí você já tem o meu e-mail institucional, mas tem esse aqui, meu e-mail também, que é o outro que está ligado ao repositório do GitHub. Vocês podem me mandar solicitando acesso e tal, e lá vocês instalam, baixam, instalam o código. Tem notebooks de exemplo lá, igual como a Camila mostrou. Infelizmente, eu não tenho tempo nenhum para mostrar um deles, mostrar o funcionamento do código. E ele é totalmente compatível com AstroPy, que é uma biblioteca do Python para astronomia, e com todas as bibliotecas padrão do Python. Então, a dificuldade de instalar ele vai ser baixíssima. Assim, basicamente usar, quem conhece o Python, basicamente usar pip install, já está instalando.
E aí ele vai baixar todas as dependências automaticamente. Tá? Bom, então a ideia é que esse código ele gera um catálogo mock, uma tabela, né, onde as linhas correspondem às FRBs e as colunas às características da FRB. Tá? Todas essas características são geradas através de distribuições que foram, eu vou mostrar algumas, que foram obtidas de forma fenomenológica. Você pegou o catálogo lá e computou histogramas, estatísticas e tal, obteve as distribuições. Então, você pode gerar a posição dele no céu, em termos de ascensão reta e declinação, o redshift dele, né, o de vermelho, a luminosidade, que é a potência, né, de emissão lá no referencial de repouso da fonte, a dispersão, né, e aí gera tanto a galáctica quanto a extragaláctica, e também a largura do pulso. Tá? E outras quantidades. Mas eu citei essas aqui, que são mais importantes porque a gente vai ver. Então, por exemplo, o redshift, ele é gerado dessa forma. Aqui. Ele é proporcional a R² dividido por HZ. A distribuição, né? Então, tem o histograma dessa distribuição aí, de Z igual a 0 até Z igual a 6. Então, R², R é a distância comóvel, dividido por H, ele é o volume comóvel. Tá? E o termo de 1 sobre 1 mais Z, que está à frente, ele é um... Ele desconta o efeito, né, de que atrasos temporais, né, sofrem um efeito redshift, né? Tem intervalos de tempo na emissão não é o mesmo na observação. Então, esse 1 sobre 1 mais Z leva isso em conta. Tá? Então, basicamente, ele é proporcional ao volume comóvel corrigido, esse atraso temporal. Isso supondo que essa expressão aí supõe que os FRBs eles estão distribuídos uniformemente em volume comóvel. Tá? Você poderia incluir aí uma função ρdz que leve em conta a taxa de formação estelar. Aí você já está colocando mais uma hipótese no teu modelo de que a abundância de FRBs está ligada à taxa de formação estelar. Tá? A função de luminosidade, que ela tem essa cara, é a chamada função de Schechter, que ela é basicamente uma lei, ela é uma lei de potência ali, L elevado a alfa, atenuada por uma exponencial para L muito grande. Então, para L muito grande, ela tem ela é atenuada para você não precisar fazer não truncar ela bruscamente. Aí você usa essa exponencial para atenuar. Tá? E a função, né, o φ estrela é esse parâmetro aqui, e ele dá basicamente, esse número aqui é um número chave, que a gente pode, a grosso modo, pensar nele como sendo aquela densidade em volume comóvel que eu falei. Tá? A posição no céu, aí, a gente escolhe ela de forma isotrópica. Né? A gente não tem qualquer motivo para supor, por enquanto, que FRBs têm alguma direção privilegiada no céu para se observar FRBs. Tá? Então, a gente supõe que é aleatório em todas as direções, é isotrópico. Tá? E aí, é dessa forma que você sorteia essas posições. Tá? Aí, φ
e θ pode ser tanto declinação e ascensão reta, quanto longitude e latitude galáctica. Tá? E aí, depois que você gerou os FRBs, o FRBlip, ele faz a observação. Ele vai dizer o seguinte, olha, você gerou todos esses FRBs no céu, esses FRBs são aqueles que existem na natureza. Tá? Então, o que o bingo vai ver? O que um telescópio vai ver? Qualquer telescópio. O código está preparado para fazer essa observação para qualquer telescópio. Então, ele vai pegar aquela posição no céu lá, vai levar num sistema de coordenadas, onde o centro é o observador. Então, o bingo está lá em Aguiar, a gente bota lá no input do código a latitude, a longitude e a elevação do sítio do bingo. Ele vai lá em Aguiar e ele vai lá e calcula qual é a posição dele no céu. Depois de calcular a posição dele no céu, ele joga o feixe, tá, do radiotelescópio e vê qual é a resposta e computa qual é a resposta que você vai ter. Por exemplo, todos esses pontos vermelhos aí que eu botei nesse gráfico são posições de FRBs que caíram aleatoriamente do céu. Então, no primeiro, você tem os 28 feixes do bingo, e no segundo você tem um feixe único, tá? Que é um feixe de um outrigger do bingo, vou falar mais para frente do que se trata, e ele vai dizer, olha, por exemplo, lá no caso desse feixe único, vai ser melhor a gente entender. Olha só, tem um ponto que está lá mais próximo do centro, esse aqui. Esse aqui é o ponto que está mais próximo do centro. Supondo esse feixe gaussiano, como a Camila falou, e se para as finalidades dela o feixe gaussiano são ótimos, para nossas, melhor ainda. Tá? Então, esse FRB, o seu telescópio vai ser mais sensível a ver ele, porque o máximo de sensibilidade do seu telescópio está lá no centro. E aí você vai se afastando, vai perdendo sensibilidade. Então, esse cara aqui, ele vai ser melhor visto. Tá? Esse cara aqui, ele vai ser observado, pode ser observado também, mas o sinal dele vai ser mais atenuado, e os demais, a menos que eles sejam absurdamente o fenômeno mais cataclísmico da história do universo, aí eles não serão observados. Tá? Então, o sinal que você tem do radiotelescópio, então, ele tem essa expressão aí. Esse S de densidade de fluxo do peak, que é do pico do FRB. Eu vou mostrar para você, como a gente viu, o FRB ele dura muito rápido e ele vai ter o pico lá, o máximo de emissão dele. Ele tem essa cara, que é o quê? É uma integral entre os extremos de frequência dessa função Ni de alfa, onde o alfa é um índice espectral, então ele vai dar a dependência do sinal com a frequência, e o P de Ni, que é a função feixe do telescópio, que a gente vai supor gaussiano. Então, é essa função aqui, que é esse plot aqui. Desculpa. Esse S0 aí, ele é uma constante de integração, que a gente pode reescrever ele em termos de quantidades intrínsecas da FRB, e aí é o que já está no próximo slide. Está aqui, já substituí toda aquela expressão lá, supus um P, né, um padrão, só um minuto, um padrão de um feixe, né, um padrão do feixe que independe da frequência, tá? Essa é uma hipótese também. E aí fez aquela integral. Aquela integral é de uma potência, então ficou Ni de alfa mais 1. E tudo que está ali na frente é aquele S0. E aí o S0, você vê que ele é reescrito em termos de quantidades intrínsecas da FRB. Tá?
O DL é a distância de luminosidade, dependendo do redshift. O L é a luminosidade, aí vai ser um L-bol, uma luminosidade bolométrica, que bolométrica significa que é entre por toda a faixa de frequência em que o fenômeno houve uma emissão que gerou aquele fenômeno. Né? E abaixo dele aparece esse Ni-high e o Ni-low, tá? que é o mínimo da frequência e o máximo da frequência na emissão da FRB. Né? Por exemplo, se o bingo lá, o telescópio, observa entre 980 e 1260 MHz, mas lá na emissão ele pode ter sido gerado entre 400 e 1400. Tá? Inclusive, ele pode ter gerado em uma faixa de frequência totalmente diferente do bingo, acima, e aí depois essa emissão baixa, né? Porque sofre redshift e ele cai na faixa do bingo. Né? Então, tem esse fenômeno aí. Né? E você vai querer caracterizar o sinal da FRB, quanto mais intenso ele for, em termos da razão sinal-ruído, no pico. Tá ali, ó, SNR, que é a nossa razão sinal-ruído no pico, vai ser dividido por o S pico dividido por um S mínimo, que aí o S mínimo é o dado pelo seu radiotelescópio. Então, ali tem a expressão ali do S mínimo, tá? E você vê que ele é proporcional à temperatura do sistema, né? Então, basicamente, depende do instrumento. Tá? Ele tem um fator de ganho ali, aquele G, que ele vai dizer, vai fazer conversão entre o que é temperatura e o que é Janssen, e o que é densidade de fluxo. Tá? E ele depende do quão aquele tal ali, que é o nosso sampling time, que é o quão rápido a gente consegue, a nossa resolução temporal. Né? Quão melhor é a nossa resolução temporal. Tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como a gente pode usar isso para, por exemplo, estimar a taxa de detecção do bingo e de outros radiotelescópios. Você tem aquelas duas expressões lá, aquelas duas distribuições. Essas duas distribuições que mais mandam, que é de luminosidade e de redshift, está ali. Pode ter outras, eu estou omitindo aqui, porque elas não são tão relevantes para o que a gente quer falar. E o que você faz? Você marginaliza sobre elas, né, a fim de contar. Quando você está marginalizando, você está contando todos os eventos naquela faixa de luminosidade, faixa de redshift, etc. Tá? Então, por exemplo, luminosidade, você vai botar de uma luminosidade mínima até um infinito, né? Até qualquer valor de luminosidade. E aí essa luminosidade mínima vai depender do seu S mínimo, que é o ruído mínimo que você pode ter. O ruído mínimo que você pode ter, que a gente também chama de sensitividade. Para o bingo, ele é em torno de 0,3 Janssen. Tá? E aí você vai computar essa integral. Atenção que essa integral em Z, você vê que está escrito um Z mínimo e um Z máximo. Tá? Porque ela depende da faixa de emissão do FRB, que a gente não sabe qual é. Tá? Tem alguns indicativos, mas a gente não sabe exatamente qual é a faixa. Tá? No caso que a gente está calculando aqui, a gente está supondo um intervalo entre 400 e 1400 MHz. Aí chama a atenção de que, para essa faixa de redshift, o bingo vai observar FRB de 0 até 2,15 Z, né? De Z igual a 0 até 2,15 Z igual a 2,15. Então, não é aquela mesma faixa de 0,11 a 0,43, eu posso estar errando,
que a Camila mencionou, que vai observar BAL. É uma faixa, porque aquela lá é para a emissão em 21 centímetros, porque a gente sabe muito bem que a emissão de H1 ela tem 1420 MHz, que é o 21 centímetros, na emissão. O BAL, o FRB a gente não sabe. Tá? E aí essa integral multiplicado pelo campo de visada, porque essa quantidade toda é em função do ângulo sólido, multiplicado pelo campo de visada do bingo em torno de 10 graus, a gente vai ter a taxa de detecção do bingo. Então, o nosso resultado é esse aqui. Nosso resultado é esse. A gente tem um comparativo aqui do bingo com outros radiotelescópios. Então, a gente vê aqui no eixo X você tem a sensitividade e no eixo Y o campo de visada. Então, você taca aí, de acordo para cada um dos telescópios, você taca ele nesse gráfico aí e vê o quanto obtém. E aí, nessa tabelinha aqui, do lado, você tem o ranking, né, dos surveys. Isso aqui, o bingo está ali na zona da Sul-Americana, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa aí para melhorar ele, né? Que a gente tem ali é que ele vai observar cerca de um fenômeno, um FRB com sinal ruído a cada 4 dias, né? 112 horas é ali o tempo médio entre os eventos, e o chime vê a cada 1h30. Então a gente tem que tirar ele da zona da Sul-Americana e jogar ele lá para a zona da Libertadores. Enquanto, coitado do Arecibo, nunca mais vai sair da zona do rebaixamento. Enfim, esse resultado... Desculpa. Esse resultado é o resultado que está no bingo, no white paper do bingo, o primeiro paper do projeto do bingo. Tem aqui a referência dele. Tá? Bom, e aí, mostrando aqui em primeira mão para vocês, a primeira sofisticação, né, que vai estar no primeiro paper de FRBs do bingo, já está em preparação, né, da equipe de FRB, de detecção de FRB com bingo. Então, aqui a primeira mão para vocês é a taxa de detecção do bingo mais detalhada, de uma forma, uma conta mais sofisticada. Tá? Então, em vez da gente pegar aquela integral lá, toda essa integral aqui é o d lambda d ômega. Em vez da gente pegar e multiplicar ele por um campo de visada, porque quando a gente multiplica por um campo de visada, a gente está supondo que um perfil, né, de feixe, que ele é constante. Então, ele é um círculo constante, também é chamado de top hat, né? Cartol, né? Enquanto que, na verdade, não, que a gente viu lá, ele é um feixe gaussiano. Tá? Então, para você levar em conta a forma do feixe gaussiano, você tem que fazer uma integração no céu. Né? Então, seu lambda ali, sua taxa de detecção por dia, ela vira uma integral daquele d lambda d ômega em todo o céu. Tá? Né, esse cara agora vai depender da direção, porque o perfil, o feixe do telescópio tem uma forma. Para calcular isso, o código, o que ele faz? A gente tem que resolver essa integral numericamente. E para resolver a integral numericamente, numa esfera, né, numa caixa, numa superfície esférica, a gente usa aquele lá, o RealPix, que a Camila já mostrou. Então, quando a gente faz isso,
essa integral vira um simples somatório, porque a característica do Real-Pixel ele divide o céu em células, e essas células, elas todas têm tamanhos iguais, tá bom? Então, tem aí a taxa de detecção, a gente vê lá que para o sinal ruído igual a 3, ele tem aquilo lá, que a gente, um pouquinho menos do que aquela primeira estimativa que está no white paper, que é aí vai para 0,225, né? Aquela lá que estava lá no white paper era cerca de 0,25, então ela é um pouquinho abaixo, tá? O painel de baixo é a taxa de detecção do bingo geral, enquanto que para sinal ruído igual a 3 esse aqui, tá? Enquanto aqui para cima seria a taxa de detecção por bin, né? Por feixe do bin. Cada corneta vai ver isso, tá? E aí, o que acontece? Essa curva aí é aquela integral, resultado daquela integral, enquanto que esses pontos aí são as mesmas, o mesmo resultado, a taxa de detecção, mas usando o MOX. Dessa vez a gente gera inúmeros FRBs e computa, a gente computa as taxas de detecção supondo que são eventos de Poisson. Então, tira a média desses MOX, média, e a gente chega a esses números aí, tá bom? Tá. E agora, porque eu vou falar, para entrar em interferometria, eu vou comentar um pouco sobre a localização da FRB, tá? A gente, eu já falei com a Aldinese, a última palestra, a gente pode sair 5 da manhã daqui, tá? Então, não se preocupem com o tempo, se quiserem me interromper... Olha, você não me comprometa, viu, Marcelo? Se quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Então, a ideia da localização da FRB é o seguinte. Você viu que aquele... lá para trás, eu mostrei o seguinte. Eu mostrei que havia mais... vamos pensar no termo do ano passado. A gente tinha 100 de FRBs observados. E aquele paper da Nature que estava lá, que media a ômega B, ele usava 9 FRBs. E aí vocês podem ter se perguntado, se tinha 100, por que ele usou só 9? Justamente por 2 motivos. Primeiro que ele que está muito bem localizado no céu, ou seja, a gente sabe a posição do céu onde ele está. E porque, por saber a posição dele, basicamente um motivo que implica no segundo. Primeiro, a gente sabe a localização dele no céu. Então, sabendo a localização deles no céu, a gente consegue fazer o match com um catálogo no óptico. A gente pega um catálogo no óptico, que é um catálogo de galáxias, e a gente procura lá qual é a galáxia que corresponde àquela localização no céu. Sabendo a galáxia que corresponde àquela localização, a gente chega à conclusão que aquele FRB se originou naquela galáxia. E aí a gente tira o redshift daquela galáxia. O desvio para o vermelho daquela galáxia é o redshift do FRB. Então a gente tem a posição e o redshift do FRB. Não existe, infelizmente, um método de você tirar redshift de FRB. Um método que seja unânime entre a comunidade científica. Pelo seguinte sentido, pelo simples motivo que a gente não sabe o que é o FRB. Quer dizer, a gente não sabe o que é o fenômeno do FRB. O FRB a gente sabe que é aquele sinal que chegou com uma dispersão altíssima e ele é muito rápido. Tá? Daquelas 3 características que eu mostrei. Muito intenso, rápido e dispersão alta. Então, esse é o FRB, é o sinal. O fenômeno que deu origem a gente não sabe. Então, se a gente não sabe o fenômeno que deu origem, a gente não sabe quais são as linhas de emissão e a gente não sabe quais são as linhas de observação espectroscópicas dele.
Então, se a gente não tem nenhum desses dois tipos, a gente não pode medir redshift com ele. Né? A gente, por exemplo, a gente pode observar um FRB que claramente tem uma linha de absorção. Isso, eu não botei uma figura aqui, infelizmente, mas a gente já viu. Tem FRB que você vê claramente que ele tem um vão ali no meio, que muito provavelmente foi por causa de uma linha de absorção. Mas, se a gente não sabe a faixa de emissão mínima, de frequência mínima e máxima da FRB, então a gente não sabe a que elemento corresponde àquela linha de emissão, aquela linha de absorção. Não tem como saber. Então, a gente não pode medir o redshift direto da FRB. Tá? Mas a gente pode medir a posição. E a posição é para aquilo que a gente precisa da interferometria. Tá? No caso de um objeto no óptico, uma galáxia, por o componente de onda no óptico ser tão menor, tão pequeno, a gente pode usar uma câmera CCD, né, que é o mais comum, e você tirar imagens em pixels que correspondem a pontos exatos no céu. O feixe de um radiotelescópio não, ele corresponde a uma grande região. E aí você tem técnicas para você, com o sinal do rádio, que corresponde à região grande, você tem técnicas para fazer o detalhamento, né, do sinal em função da direção em específico, não só na integração do feixe completa. Né? Lá para o BAL, essas técnicas entram naquela integração e tal, lá para os mapas de intensidade. Para os FRBs e transientes, a gente precisa da interferometria. E aí eu mostro essa figura aí, que é do IceCube, que é um experimento de neutrinos, né? Foi mencionado pela Gabriela, se eu não me engano, né? Já durante essa semana. E aí a ideia que ele mostra aí, por exemplo, que você tem, hoje em dia, a gente cada vez mais se fala em Mute-Messenger Astronomy, Astrophysics, que é a ideia de você, multimensageiros. Você tem vários comprimentos de onda de luz e vários outros sinais, como ali na figura tem neutrinos e ondas gravitacionais, para fazer a complementação. Então é aquela ideia, a gente quer localizar bem o FRB, fazendo localização a gente vai pegar e fazer um match dele em algum catálogo que tenha galáxia, seja no óptico, seja de galáxias, essencialmente vai ser óptico e raio-x, né? Qualquer outro que a gente consiga obter o desvio para o vermelho do FRB. Aí sim a gente vai poder, se a gente conseguir centenas e centenas bem localizados, a gente vai poder usar eles como testes cosmológicos bem potentes. Tá? Então, a próxima geração de radiotelescópios que pretende observar vários FRBs, todos eles vão trabalhar com interferometria, e por isso o Bingo vai trabalhar com interferometria. Tá? Então, agora que eu entro no título da apresentação, tá? Que é a interferometria. Então, a ideia é que você vai usar vários radiotelescópios, uma rede, né? E cada um desses telescópios vai observar, todos eles vão apontar para a mesma região do céu. Todos eles vão apontar para a mesma região do céu. Então, se ocorrer um fenômeno ali, e ele for intenso o suficiente para passar pela sensibilidade de todos os radiotelescópios, todos eles vão observar. Então, observado eles, a gente vai ter o quê? O sinal vai chegar em cada um dos radiotelescópios em um tempo específico. Tá? Então, de um radiotelescópio para o outro, você vai ter um atraso temporal, um time delay. E esse time delay depende da posição do objeto no céu. Tá bom? Então, se você pegar num livro-texto de radioastronomia, vai ver que eles vão chamar o ângulo entre a linha divisada ali
e o chão de θ, e aí vai depender desse θ, tá? Eu vou mostrar uma equação que ela vai aparecer claramente. Tá? Vai depender daqui. Ó. Então, a nossa ideia é montar um array, né? Uma rede de radiotelescópios. Então, você tem lá o bingo, que está em ADA, lá, né? Que é aqui. Né? Aqui a Camila já mostrou a posição dele. A gente tem o rádio, que eu vou mostrar para vocês agora, o radiotelescópio Uraipuru, que ele está na UFCG, no campus principal da UFCG, em Campina Grande, e a gente tem intenções, projetos de colocar outro pequeno radiotelescópio para compor esse array em Sousa, na cidade de Sousa, no chamado Vale dos Dinossauros, que é um parque paleontológico que tem lá. Vou mostrar para vocês foto depois. Então, esse é o radiotelescópio Uraipuru. A ideia é que esses radiotelescópios nós chamamos de outriggers, né? Eles vão ser de bem menor porte do que o bingo, tá? Porque o bingo vai custar no total mais de 15 milhões de reais. Então, é totalmente inviável a gente criar vários bingos, né? Botar vários bingos em vários lugares diferentes. Tá? Até porque o bingo só vale a pena gastar 15 milhões de reais no bingo porque ele está num sítio muito específico, muito silencioso e rádio, com RFI permanente quase nulo. Tá? Então, por isso que vale a pena um investimento tão grande. Os outriggers, como eles vão ver sinais muito... o objetivo dele é ver os FRBs, são sinais muito intensos, eles podem ir para sítios mais contaminados com RFI. Tá? Porque o objetivo deles não é ver BAL. Tá? O bingo, o objetivo dele é ver BAL, então ele tem que estar num lugar com sinal muito limpo. Agora, o objetivo deles é ver FRB e trabalhar a interferometria com bingo. Tá? Então, esse é o radiotelescópio Uraipuru, que está aqui no campus principal da UFCG, aqui em Campina Grande. Ele foi construído com um protótipo de corneta do bingo. Tá? A corneta estava se construindo... essa foi a primeira corneta do bingo, protótipo que foi construído para o bingo. Né? O que acontece? Construíram ela, levaram ela para o INPE, fizeram medidas e medidas e medidas e medidas lá de caracterização dela numa câmara anecoide, tacaram ela aqui para Campina Grande, e ela estava ali pegando chuva, e a gente jogou ela, botou ela apontando para cima e falou, vamos usar esse troço. Tá? Isso porque já estava com a ideia dos outriggers também, né? Então, é o primeiro... e ele está lá na proximidade do laboratório de metrologia, lá da engenharia elétrica. O pessoal da engenharia elétrica aqui está trabalhando fortemente no bingo. A gente, uma colaboração muito proveitosa, funcionando muito bem. Né? E aqui a foto do Uraipuru original, que é esse passarinho aqui, esse pássaro, que ele é um pássaro da Amazônia. Né? Ele é típico da Amazônia, ele é muito fácil de se encontrar lá, e a gente usou esse nome para ele porque ele num idioma indígena, não me lembro, talvez tupi, e que a tradução dele, a gente poderia traduzir o nome dele, Uraipuru, como corneta. Por isso que a gente escolheu esse nome. Duas curiosidades sobre ele. O canto dele é belíssimo, muitos acreditam que é o canto mais belo da Amazônia. E a segunda curiosidade é que, infelizmente, ele é um dos animais que está sofrendo muito com o desmatamento na Amazônia. Então, já tem estudos recentes mostrando que as populações de pássaros da Amazônia eles estão, em média, diminuindo a sua massa, as populações adultas têm diminuído a massa deles e aumentando
a envergadura das asas dele, que é um sinal de que essas populações estão se adaptando à escassez de alimento. Tá? E o Urapuru, infelizmente, é um deles. Tá? Então, aqui mostrando que o Urapuru ele já recebeu várias visitas ilustres. Né? Aqui o secretário de Educação do Estado e, na segunda foto, os meus pais, que eu acho muito mais importante que o secretário, não desmerecendo o secretário, que faz um excelente trabalho. Tá? O Vale dos Dinossauros, né? Que é o local onde pretende colocar o segundo Outrigger, né? Então ele fica no município de Souza, tá? E a ideia é, e aí? A gente vai colocar mais Outriggers em outros lugares? Aí vai depender se vão ter pesquisadores com disposição e dinheiro para colocar, né? Aí, Aldinei, você quer botar um em Mossoró? Só precisa de mão de obra, boa vontade e R$500 mil. Só isso. Só isso, né? Só isso, tá? Não, mas agora uma coisa a gente está trabalhando muito também em projetar e fazer um protótipo mais barato de Outrigger, tá? A gente já está planejando isso, porque um Outrigger com uma corneta do Bingo, que é aquela corneta com vários anéis concêntricos, cheio de rugosidades, que altamente, com todos aqueles detalhes que a Camila já mostrou, ela é um luxo. Ela é um luxo para um Outrigger, né? E a gente usa ele porque ele estava aqui disponível para a gente, né? Então, por que não tentar fazer um Outrigger com um modelo mais barato? Aí, quem sabe jogar esse R$500 mil para menos de uma centena? Vamos ver, né? A gente espera conseguir. Bom, e aí eu vou falar, né, mostrar para vocês um resultado em primeira mão da interferometria, que é o seguinte. O objetivo da interferometria, como eu falei, é localizar muito bem, mas que, infelizmente, por enquanto, a gente não tem resultados sobre a localização, sobre o quão bem a gente vai conseguir localizar os FRB, mas a gente tem um resultado muito interessante, que é o seguinte: a interferometria ela também é muito boa para aumentar a sensibilidade. Então, a gente consegue aumentar a nossa taxa de detecção de FRBs e outros objetos também com a interferometria. Então, se você tem N, né, radiotelescópios aqui, N radiotelescópios, quando você combinar o sinal da interferometria, que interferometria essencialmente é o quê? Você pegar o sinal dos radiotelescópios e fazer correlação entre eles. Tá? Aí, das mais diversos tipos de correlações, dependendo da sua finalidade. Tá? O que eu vou mostrar aqui é puramente a multiplicação de sinais. Tá? Então, se você multiplica os sinais, o ruído da interferometria, ele tem essa expressão ali. Tá? Aí vocês entendem agora porque que tudo que eu estava botando lá na frente tinha um superíndice alto, né? Que esse alto aí, um superescrito alto, né? Que esse alto aí significa autocorrelação, né? Do telescópio sozinho, e NTF ali na interferometria, tá? Então você faz o somatório do produto do inverso dos ruídos nos pares do telescópio, né? Essa soma é nos pares, tá? Isso aí é o inverso do ruído ao quadrado total da interferometria. Então, por exemplo, para mostrar que isso melhora o ruído, você vê que você tem N radiotelescópios, isso aí pode ser aproximado pelo N radiotelescópios iguais. Essa expressão pode ser aproximada pelo ruído individual dividido por N. Então, se você tem 10
radiotelescópios, o seu ruído cai, né? Ele vai ser só 10% do ruído original. Isso já é uma diferença enorme. Enorme. Né? Você consegue baixar o seu ruído. Então, se você diminui o seu ruído em 10, você aumenta o seu sinal ruído em 10. Isso é fantástico. Tá? E para o seu sinal, o seu padrão do seu feixe não pode ser mais gaussiano. Ele tem essa cara aí, que é esse somatório desses produtos, do produto entre os dois feixes, a raiz do produto dos dois feixes, que esses são gaussianos, tá? Vezes um cosseno, tá? E esse cosseno ali, ele é 2π tal vezes ni, vai depender da frequência, o canal de frequência tá falando, e esse tal aí, ele é o atraso temporal do sinal entre os dois radiotelescópios, tá bom? Então, esse cosseno aí que dá aquelas franjas de interferência que você estuda lá na física 4, na física de radiações, né? Aquela ótica ondulatória, tá? Aquelas franjas de interferência, tá? E tem essa função A depende do tal, que é uma atenuação do sinal devido ao atraso do pulso. Porque se você pega dois pulsos, que eles têm um atraso entre si e multiplica eles vão ser atenuados, porque não consegue. Tem aqui uma figura, por exemplo. Tá? Há de ter, no caso de um pulso, que ele tem um envoltório gaussiano. Então, ele é aquela onda modulada por uma gaussiana. Se ele é modular para uma gaussiana, quando você fizer a multiplicação, ele o sinal vai ser atenuado por essa expressão aqui. Tá? Depende do tal, que é o atraso temporal, tá? E aí, o que a gente faz? A gente pega e coloca um tal chapéu aqui à mão, que vai ser o quê? Vai ser um parâmetro de compensação desse time delay. Então, se a gente conseguir otimizar, né, descobrir exatamente qual é o time delay entre os pulsos, a gente pode colocar à mão esse tal e eliminar o time delay entre os pulsos. Então, o que vai acontecer? Vai ter esse shift do pulso mais à frente, né, esse deslocamento, para compensar. E aí, mas ainda sofre, né, ainda sobra aquele termo de cosseno, porque o sinal ainda continua, né, defasado. Tá? Então, você escolhe um tal chapéu, que é uma compensação de atraso, de tal forma que essa função aqui seja o mais próximo de 1 possível. Tá? Então, eu vou mostrar aqui a taxa de detecção aqui do sistema de interferometria, né? Usando aquele sinal e aquele ruído para computar a taxa de sinal-ruído. Tá? Todo ele é supondo que a gente tem uma compensação desse atraso perfeita, 100%. Então, a gente vai ter um catálogo total. Então, a taxa de detecção que eu vou mostrar para vocês aqui, ela é um limite superior. Tá? Então, toda a taxa de detecção que eu vou mostrar, ela é a máxima. Bom, isso motiva a gente a buscar fazer buscar uma forma extremamente eficiente de fazer a compensação, tá? Desse atraso. Tá? E essa compensação de atraso entra lá naquilo que eu mostrei lá em cima, que é o pipeline dos transientes. Lá no meio do pipeline dos transientes tem que entrar um algoritmo, alguma coisa que faça essa compensação. Tá? Então, essa é a taxa de detecção. Desculpe, porque eu esqueci de botar o segundo cifrão aqui, então o lambda não saiu o símbolo. Tá? Desculpe. Então, me importa esse aqui. Esse aqui é a taxa de detecção, laranja é a taxa de detecção de 2 out triggers. Tá? 1 em Sousa
e outro na UFCG. Mas, eu botei essa figura aí com o horário por duplicado aqui, mas não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero dizer com 2 outriggers, tá? 2 outriggers, no caso, cada um dos outriggers é 2 cornetas, tá? Porque, infelizmente, a gente está vendo que um outrigger com uma corneta, ele é muito fraco. Mas um com 2, ele é muito bom mesmo, tá? Tá, com 3, 4 cornetas, e aí fica incrível. Mas aí é coisa que já começa a ter preço comparável ao preço do bingo, tá? Então a gente vê aqui que se a gente pega 2 outriggers de 2 cornetas cada um na UFCG e outro em Souza, a taxa de detecção está em laranja. Para acionar o ruído igual a 3, a maior taxa de detecção é 5 por dia. Se a gente combina um outrigger, esse da UFCG, com o bingo main, o bingo principal lá em Aguiar, aí vai para mais de 40. Então você vê que o bingo faz uma diferença absurda no sistema de interferometria. Isso com um radiotelescópio simples, com um outrigger que é simples. Você bota é como se você pegasse uma... Era como a equipe de natação dos Estados Unidos na penúltima, antepenúltima Olimpíada, que é de revezamento, ganhava porque tinha o Michael Phelps. Então você bota o Michael Phelps com outros 3 nadadores razoáveis, eles ganham tudo porque o Phelps tira a dianteira de todo mundo e pronto. Imagine que esse é o bingo dentro do sistema de interferometria com telescópios simples. Espero que nenhum dos colegas do Michael Phelps lá de equipe vejam esse seminário, entendam português e vejam esse seminário, senão eles vão ficar chateados comigo. Então, enfim, agora eu vou entrar na parte que é o final. Aqui, eu acho que já passei do tempo, mas como eu falei, a Aldinei disse que eu tinha um chorinho, que era o último. O final é muito rápido, tá? Que é só dar mais atualizações de vocês sobre o bingo. Tudo que eu tinha para falar de FRB e interferometria já passou, tá? Então, a ideia, a gente tem o pessoal, a equipe de FRB, pesquisadores do mundo todo, aqui do UFCG, na USP, no INPE no Brasil, mas tem pesquisadores na China, na Alemanha, no Reino Unido, etc. A equipe da UFCG, que tem 2 principais polos, um da unidade acadêmica de física, com todos os nossos colegas aqui, destaque para o Luciano, para o Amilcar e para o Francisco, que são os coordenadores aqui, e para o João Rafael, que é o coordenador da parte de extensão, e também destaco também o Edmar e o Alex Serg, que são lá da Engenharia Elétrica, que são 2 membros também muito valiosos. Então, aqui, mostrar um pouco da atividade de extensão. A gente tem um projeto agora muito legal, né, tocado pelo João Rafael e pelo Alex Albuquerque, que é dessa construção de pequenas cornetas de material barato, que a gente consegue montar e desmontar ela para levar para escolas, etc. e mostrar como ela funciona. Aqui são os alunos montando ela. A primeira versão dela era um papelão com papel laminado, agora já tem uma versão de uma estrutura dela de MDF que usa uma fita de alumínio, uma fita adesiva de alumínio para tornar condutora. Ela tem essa estrutura. Então, aqui estão eles em construção, testando. Já tem 5 de MDF pronta e o objetivo é fazer interferometria com elas. E interferometria com elas a gente já sabe que vai ser
possível da gente ver coisas bem interessantes do tipo obter curva de velocidade de revolução das estrelas ao redor do centro da galáxia. Ou seja, a gente vai olhar para a matéria escura dentro da nossa galáxia, com essas cornetinhas. Essa cornetinha foi para esse ano, a gente teve lá no Spotec em João Pessoa, e foi um sucesso, muita gente parou lá à frente para ver, apareceu na televisão e tal. Na primeira foto a gente pode ver aqui o João, né? O João Rafael, o coordenador, e outros alunos, e os alunos que estão sempre com ele, né, nesse projeto. Na segunda foto eu estou aqui, né? E aqui mostrando uma reportagem que teve para TV Correio, que é a filial da Rede Record aqui na Paraíba. Essa semana a gente teve a notícia, foi oficializado, né, que agora a Paraíba, o estado da Paraíba, injetou uma grana muito forte no bingo, que totaliza 12 milhões de reais. E, se eu não me engano, talvez alguém possa me corrigir se eu estiver errado, esse dinheiro corresponde exatamente aos espelhos do bingo. Então, a gente já tinha grana para as cornetas, já tinha terreno, faltava alguma grana para completar, e essa vai ser de vez aquela que é a grana que garante a existência do bingo, que vai ser a dos espelhos. Então, vem a foto aqui do secretário de Educação, que estava aqui já, visitou Uraipuru, e o governador assinando o contrato. Né? A cerimônia, quando a gente esteve lá também, aí na segunda foto vocês podem ver que eu estou aqui do lado do governador, fui lá também prestigiar. Bom, então, e também fazer uma propaganda para os alunos que querem, que tiverem interesse em trabalhar com radioastronomia, e não só trabalhar com radioastronomia, trabalhar com astronomia no Brasil, de ponta no Brasil. Procure o bingo, que não falta trabalho para todo mundo. A gente pode ver aí, nosso garoto propaganda aí, o Carlos Alexandre Vunsky, do INPE, que foi o orientador da Camila no doutorado. Então, a lista aqui, toda a ciência pode ser feita: oscilações acústicas de bárions, radiotransientes, fast radio bursts, instrumentação, computação, ciência de dados, extensão, não falta trabalho, tá? E, além do mais, se algum de vocês entrar, vocês podem participar do contrabando de figurinhas com caras dos coordenadores do projeto no WhatsApp. Aqui, você vê aqui, tem esse escambo aqui, onde a gente aproveita os momentos mais constrangedores dos pesquisadores e geram boas risadas aqui. Tá? Então, para finalizar, não tenho conclusões, porque o bingo nem começou, então a gente não pode ter conclusão, a gente só tem perspectivas e são muito promissoras. Primeiro, a interferometria e astrofísica de radiotransientes é o próximo passo para a expansão do bingo. Tá bom? Com os outriggers. O bingo, muito bem projetado para BAL. Vamos aproveitar que ele é aquela coisa potente para BAL e expandir ele. Fazer mais do que ele foi projetado para fazer. Então, vamos lá. Radiotransientes é o passo. FRBs é o passo. Tanto em ciência, tanto em tecnologia, quanto em educação. Tá? O FRB é um dos observáveis mais promissores, tanto para a astrofísica quanto para a cosmologia. A gente viu lá que tem testes cosmológicos que podem vincular muito bem os parâmetros cosmológicos, e a gente viu também que esses fenômenos podem ter origem a fenômenos extremamente curiosos do ponto de vista astrofísico, principalmente a física de objetos compactos. A Paraíba, ao sediar o bingo, isso aqui é
se tornará o polo mais importante para a radioastronomia brasileira. Isso aqui não tem como dizer. Aliás, eu estou falando aqui por mim, eu gostaria de trocar esse brasileiro por latino-americano, né? E gostaria de tirar aquele rádio ali de radioastronomia. Então, potencial tem. Gostaria de dizer que a Paraíba, por causa do bingo, se tornará o polo mais importante para a astronomia latino-americana. Espero que essa minha expectativa se corresponda. E, por último, deixa eu falar que o bingo é pop. Bingo tem todo o potencial para ser um grande exemplo e um sucesso da ciência brasileira em geral. É um orgulho para todos nós brasileiros. Claro, principalmente aos paraibanos, com certeza, mas eu sou carioca, eu estou aqui, fui muito bem recebido aqui e adoro morar aqui e trabalhar nesse projeto incrível. Então, acho que tem tudo para ser o queridinho da ciência brasileira aí nos próximos anos, e o máximo que puder. Bom, então é isso, muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre tudo isso que me empolga bastante e me deixa bastante animado. Tá? Claro, aberto aí para a gente ter uma discussão e perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, pela excelente palestra e tudo mais. Muito obrigado mesmo. Bom, vamos aqui ver as perguntas e tal. Muita gente aqui elogiando aqui, falando aqui, o bingo é pop, bingo é tech. O pessoal parabenizando, né? Bingo é tudo, né? Tem bingo é pop, bingo Né? O pessoal parabenizando aqui a palestra, falando que o projeto é sensacional, tudo mais. Aqui é uma pergunta do Marcelo de Almeida Presuto. Por que na observação os pontos de uma aponta para baixo e de outra apontam para a esquerda? Eu acho que ele está se... Eu acho que está se referindo ao slide 36 ou 37. Aqui? Uhum. Não, então, Eu acho que é isso. Isso aí é a esfera celeste, né? Então, o centro é o zênite. Uhum. Aliás, o bingo ele não vai ficar apontando exatamente para o zênite, ele vai apontar um pouco mais abaixo, porque tem que compensar a latitude. Por que um é mais esquerdo e outro é mais à direita? No que? Os feixes, eles apontam, do bingo, eles apontam em 28 regiões diferentes. A ideia é que eles não podem ter interseção, né? A interseção deles tem que ser mais baixo possível para cobrir uma área maior. E o outrigger está ali, que ele é um exemplo de outrigger, né? O outrigger, por exemplo, a corneta nua que eu mostrei, né? Assim, quando eu digo nua é sem espelho, que eu mostrei, que é o Uraipuru, ela tem uma área bem maior do que essa aí que eu botei de exemplo. Então, ela cobriria todos os feixes do bingo, por exemplo. Tá? A corneta é a mesma, mas a área é maior, porque sem espelho, a área que você olha para o céu é maior, mas você perde sensitividade, né? Ele fica... a corneta sozinha, em termos de decibéis, ela tem a sensibilidade de 24, enquanto que quando você bota os espelhos do bingo, elas alcançam 50. Sim. Eu acabei falando mais do que só a direção. Não, sim. Não, mas tá, eu te agradeço muito, Marcelo. Tipo, aqui é uma pergunta que veio agora no YouTube, do Ricardo César. Vou ler. Marcelo, qual é o activity máximo que o bingo poderia vir a cobrir? Aquele que para observar H1, que a Camila botou, ele vai até ponto 43. Uhum.
Para FRBs, depende da faixa de emissão do FRB, que a gente não sabe. Como eu mencionei, aquele que eu trabalhei aqui nessas previsões que eu mostrei para vocês aqui, ela entre 400 e 1.400 MHz, o redshift máximo é em 2.15. Tá? Mas aí, dependendo da emissão, pode ser mais, pode ser menos. A gente pode não observar FRB próximo por causa disso. Vários poderes. Sim. Obrigado novamente. Tem outra pergunta aqui. Claro, para FRB. Isso. Para FRB, se tiver um fenômeno extragaláctico diferente, aí a gente tem que fazer um estudo à parte. Sim, ótimo. Então, a pergunta aqui, que tem um trabalho, a pergunta do Isaac, né, perguntando que tem um trabalho desse ano que fez medidas de H0, usando os dados já existentes de Fast Radar Busks. E eles obtiveram 62,3 de mais ou menos 9,1 na medida do H0. E fizeram um forecast dizendo que poderiam medir o H0 com até 1% de precisão, considerando um survey com um número muito grande de FRBs. E aí a questão é, será que consegue-se fazer uma previsão de melhoria da medida do H0 com bingo? Sim. Inclusive, uma das nossas ideias é usar a taxa de detecção do bingo em um paper próximo. Aliás, é um paper que já está em trabalho, eu estou colaborando com o pessoal lá da China, que é um paper de cosmologia pro bingo com FRB. A ideia é usar a taxa de detecção e mostrar a evolução com o tempo do que a gente vai conseguir na melhoria. Mas aí, como eu mencionei, para medir H0, a gente precisa de redshift. Para medir redshift, a gente vai ter que localizar muito bem os FRBs. E a gente não fez um estudo aprofundado de localização ainda, infelizmente, mas eu acredito que a gente não vai localizar tantos FRBs quanto a gente detecta. Na verdade, eu ia até fazer uma pergunta eu mesmo sobre isso, se vocês tinham como ideia, talvez, assim, do quão bem que o bingo vai ser capaz de localizar FRBs. Tipo, qual seria a incerteza se tem alguma estimativa, pelo menos, de algum modo, né, da precisão com que a gente vai poder medir a posição dos objetos. Porque o Charme, pelo que eu vejo, o Charme detectou muito FRB, mas o Charme não tem uma localização tão precisa e Multi não tem redshift, né? Desse catálogo novo deles. Sim. Eu acho que só os repetitivos têm. Porque um FRB eu não mencionei, tem fenômenos FRB que são repetitivos. Eles se repetem. E esses caras, eles são... Provavelmente a gente consegue localizar eles sem interferometria. Por quê? Simplesmente pelo fato que, às vezes, ele vai estar num ponto no céu, a gente vai ver ele. Depois 10 dias depois, quando ele se repetir, a gente vai ver ele vai estar em outro ponto do céu. E aí você vai fazendo, vai preenchendo isso e você vai adequando, convergindo, como se fosse uma integração para obter um mapa, digamos assim. Você vai integrando esse sinal e vai observando. Mas aí demanda uma coisa, um processo muito grande, muito sofisticado de data mining, de inteligência artificial, porque se você vê 2 FRBs, você tem que ter uma forma muito sofisticada para identificar que eles vieram do mesmo fenômeno, do mesmo lugar. Essas coisas. Sim, até perguntando também se talvez as melhores medidas, né, tipo de localização deles, não poderiam ajudar, talvez, a descobrir qual a origem deles, né? Porque aí, tendo uma boa medida, poderia correlacionar com mapas, sei lá, de um sorvete de galáxias e tentar identificar o que será que é isso. Sorvete de galáxias, um raio-x, que aí a gente vai ver a abundância de gás, ter uma ideia da taxa de formação estelar. Onda gravitacional, então, provavelmente
eu acho na minha cabeça que se você pegar dois fenômenos associados, qual é aquele que vai mais te ajudar a identificar a onda gravitacional, porque aquelas formas de onda gravitacional com aproximação, ring down, são tão específicas, né? E a gente conhece tão bem. Eu acho que isso é a melhor coisa para caracterizar. Sim. Por exemplo, o caso de Gamma Ray Burst, né, que também foi um objeto também extremo, também, que sempre causou curiosidade já, mas descoberto já há bastante tempo, né, desde os anos 70, né, mas aí, tipo, por exemplo, aí conjecturavam qual seria a origem, quais seriam os progenitores de Gamma Ray Bursts. Aí parece que uma classe de Gamma Ray Bursts parece que é justamente relacionada à colisão de estela de nêutrons, que associou justamente com o evento lá aquele evento da onda gravitacional de 2017, que viram lá o trigger lá no Fermi. Sim. E aí associaram. Aliás, eu tenho que pedir desculpas, assim, perdão muito grande, que eu não botei um slide importantíssimo, que é o seguinte: a gente sabe o progenitor de um FRB, porque a gente viu um FRB em 2019, né, um FRB foi observado em 2019, na nossa galáxia, e foi identificado que ele é proveniente de uma magnetar. Então, eu não lembro qual. Eu acho que foi Parkes. Eu acho que o Parkes chegou a observar ele, mas teve talvez outro radiotelescópio. Não, eu lembro dessa história. Eu lembro agora que você falando, sim. Acho que originalmente foi o Parkes. Sim, porque o Parkes é voltado para Pulsares também, né? Então. Então é isso. Acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta também. Eu acho que tá também. Bom, da minha parte, novamente agradeço enormemente, Marcelo, também pela excelente palestra. Muito obrigado novamente. Ok. Vamos botar uma trilha Mossoró, Vamos, né? Bom, antes de falar algumas coisas, eu quero te agradecer mais uma vez. A sua palestra foi muito didática, informativa, não só sobre o bingo, mas também sobre a parte astrofísica dos FRB, né? Então, FRBs, então, assim... Posso abrir um parêntese? Eu tinha que destacar uma coisa. O bingo, que eu estou sempre mais falando com os paraibanos e um pouco com vocês. Então, eu tenho que enfatizar, eu sei que eu acabo enfatizando que é o orgulho da Paraíba, mas tem que ser um orgulho do Nordeste. Né? Que vocês estão aqui do lado, então é verdade. Né, são vizinhos, então a gente tem que valorizar, né? Então é isso, Marcelo, muito obrigada.